Eu pensei que hoje a gente poderia falar um pouco sobre os mitos, algumas crenças em relação à saúde e espiritualidade que prevalecem no mundo e podemos começar descrevendo rapidamente, explicando o que é um mito. Se eu entrar em questões mais acadêmicas, o que eu quis dizer por mito são crenças, até crenças populares ou generalizadas, que, como os mitos antigamente, os mitos gregos, por exemplo, são muito citados no nosso sistema educacional, se vê que os mitos surgiram, em parte, pela humanidade tentar explicar, colocar uma explicação justificativa para algo que não entendia. Então, criava mitos para explicar aquilo, para justificar aquilo. E muitas vezes envolviam histórias simplificando algo que, a princípio, era muito mais complexo. Por exemplo, o clima, por exemplo, a meteorologia, tinha deuses diferentes, deuses e deusas, e regiam sobre o mundo da natureza, então simplificava algo que era muito mais complexo, sofisticado, e que naquele momento não alcançava. E, claro que a mesma coisa existe na humanidade em relação a questões espirituais, a questão de espiritualidade e, claro, a saúde espiritual e até a saúde física. Isso vem de longe, ou seja, nós acreditando na revelação progressiva, no qual os mensageiros divinamente inspirados vão explicando os princípios espirituais, as leis espirituais, as regras de como viver, vão sofisticando e completando progressivamente ao longo dos séculos, na medida que a humanidade fica capaz de entender. Então, por exemplo, a questão de céu e inferno. Nós não podemos dizer que é um mito, mas também não podemos dizer que é uma verdade absolutamente, literalmente verdadeira. Era uma analogia usada para simplificar uma questão mais complexa. Então, um dos mitos que eu vejo muito, que prevalece muito, e eu até vejo isso muito no ambiente hospitalar, no ambiente de doenças graves, é a questão, o significado da doença, o significado de sofrimento. E eu acho que tem muitas pessoas, ou até alguns grupos religiosos, simplificam isso a um ponto extremo. Por exemplo, se alguém não viver, esse é o discurso, se alguém não viver dentro dos preceitos daquele grupo religioso, ficou doente, o filho ficou doente, ou perdeu o emprego. Então, é uma coisa muito simples. Você fez, você vai ganhar. Geralmente é um ganho material, né? Conseguiu um emprego melhor, conseguiu um carro. Se não fez tudo aquilo que tem que fazer, então ficou doente, o filho sofreu. É uma equação muito simples de entender. E errada. Não bate. É um dos mitos propagados ao longo dos séculos. Isso não se limita a uma igreja, ou uma mesquita, ou um grupo. Isso existe de modo muito disperso. Então, eu gostaria de citar
O Bahá'u'lláh, nas Palavras Ocultas, número 51 da seção árabe. Ó filho do homem, minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Apressa-te para ela, a fim de que venhas a ser uma luz eterna e um espírito imortal. Este é o meu mandamento a ti, observa-o. Então, aqui nós vemos um olhar, uma perspectiva totalmente diferente, muito mais evoluída, do que essas explicações que não, assim, eu não vou dizer essas são as explicações da Bíblia, do Antigo Testamento. Essas são interpretações de pessoas. Porque nós entendemos que todas as escrituras sagradas estão de acordo, todos vêm do mesmo Deus, da mesma fonte, e todos têm a mesma mensagem, talvez colocado de maneiras diferentes, mas todos dizem a mesma coisa. Então, nós vamos aqui Bahá'u'lláh claramente dizer que o que exteriormente parece ser ruim, parece ser sofrimento, parece ser uma calamidade, parece ser fogo, não necessariamente é. Aquele fogo pode ser luz, pode ser pura misericórdia, pode ser alguma forma de salvação ou purificação, uma bênção para quem está sofrendo. Então, essa questão requer muito pensamento e muita sabedoria em interpretar os eventos nas nossas vidas e nas vidas dos amigos e aqueles ao nosso redor. Não, nem toda coisa que parece ruim, no fundo acaba sendo ruim, nem toda notícia boa acaba sendo algo positivo. Eu, ao longo dos meus anos, tenho visto algumas notícias boas que realmente depois acabaram sendo uma coisa terrível, uma provação para um amigo, para um parente. Então, essa relação simplista, se fizer assim, você vai ganhar tal coisa. Se não fizer, você vai perder ou vai sofrer. Nem sempre é assim. Aliás, nós vemos na história de todas as religiões que as figuras mais santas, começando com quem instituiu a religião. Vamos pensar na vida do Buda, do Moisés, do Jesus Cristo, Maomé, do Baba e Bahá'u'lláh, e vários outros. Todos tiveram vidas de extremo sofrimento, vidas excepcionalmente difíceis. Então, se essa regra simples de quem é bom tem uma vida fácil, quem é ruim tem uma vida ruim. Se fosse assim, nenhuma dessas figuras santas teria uma gota de sofrimento nesse mundo. E esse tipo de discurso, eu acho que ninguém consegue, nenhuma pessoa religiosa consegue defender esse tipo de pensamento e discurso. O pior é que em alguns lugares, essa relação é até ligado à questão da contribuição, sabe? Se você contribui bem, vai ser protegido. Fulano não contribui, por isso o filho adoeceu ou perdeu o emprego. É muito temerário esse tipo de relação. Fazer essa relação é muito perigoso espiritualmente. Eu tenho ouvido exemplos do Irã, por exemplo, onde falam dos milagres que supostamente aconteceram antigamente no mundo inicial islâmico, e um dos mitos que um dos líderes está falando que uma das figuras santas chegou e apontou para umas árvores, e das árvores começou a cair
prata. Então, esse foi o milagre que ele escolheu a contar. Enquanto que o verdadeiro milagre é quando acontece a transformação interna. Isso é muito mais difícil do que fazer prata crescer de árvores. Eu acho que a transformação de uma sociedade, a pacificação de nações que estão em contenda, que estão em conflito, que sentem ódio um pelos outros, isso é uma transformação que transcende qualquer outro truque, digamos, truque que é tão mágico, talvez poderia fazer. Eu gostaria de ler mais uma, é o número 52. Ó filho do homem, se a prosperidade te vier, não exultes, e se fores atingido pela humilhação, não lamentes, pois ambas haverão de passar e não mais existir. Então, mais uma vez, nós vemos que essa relação não é tão clara quanto nós imaginamos, essa relação de que se fizer assim, vai ganhar, e geralmente um ganho muito nitidamente escrito, é um ganho material, ganho materialista, e se não fizer também vai sofrer, geralmente, um sofrimento material. Isso é muito mais simples do que a explicação das Escrituras Sagradas sobre nossa vida nesse plano material. Eu também gostaria de falar um pouco sobre a questão da salvação, porque a salvação é algo que é muito citado, tanto nas Escrituras quanto na conversa de muitas religiões, a questão da salvação e as condições para a salvação. Eu acho que o primeiro mito sobre a salvação talvez uma crença muito simplista é que a salvação é um evento. Muitos grupos descrevem a salvação como um evento, a hora que a pessoa fez isso, aceitou tal. Enquanto que nós sabemos que o desenvolvimento do ser humano, a partir do momento que nós nascemos, até o nosso último suspiro no mundo material, nós estamos sendo colocados à prova. Isso é a natureza da nossa criação. A essência da nossa existência é que em cada momento nós podemos ser colocados à prova. Provas de maneiras imprevistas, provas que podem ser muito, muito sutis. Então, a salvação não pode ser visto como um momento, como um evento. Eu fiz tal coisa, ou declarei tal crença, eu fui salvo, acabou. Não, isso, na verdade, a declaração de crença é o início da prova, que Deus, quando um de nós começa a se colocar como crente, como tendo fé, é o momento que Deus começa a colocar à prova, e talvez muito menos antes. A outra coisa sobre a salvação é que a salvação é relativa. Vejam bem, por que há 3, 4 mil anos, a descrição da vida após a morte foi colocado como 2 estados. É só o inferno. Se complicar muito, coloca um purgatório no meio, vira 3. E um é uma transição para um ou outro. Então, inclusive, esses dois lugares, condições, envolvem
prazeres e recompensas ou castigos e punições materiais. Um é fogo, um é tortura e outro é recompensa, em várias formas. Nós vemos que na mitologia de cada cultura, tem uma forma de sofrimento que mais se adapta, que é melhor compreendido por aquele povo. Tem um grupo indígena no Ártico canadense. Na cultura deles, o inferno é um lugar muito frio, extremamente gélido. Esse é o sofrimento para eles. Então, enquanto que o inferno, o lugar de castigo, nas religiões surgiram no Oriente Médio, é um lugar extremamente quente. Dá para entender que o conceito é sofrimento, o conceito é sentir uma carga, ter consequências das ações. E que esses foram simplificados porque o povo da época era um povo muito mais simples e tinha que entender dessa maneira. Então, do mesmo jeito, a salvação não é algo, não pode ser algo absoluto, é algo relativo. Nós podemos ver que alguém pode estar muito bem espiritualmente e ainda haver outro que é mais elevado, uma posição mais elevada ainda. Então, a relatividade da salvação também é uma questão que temos que lembrar. Agora, por acaso, hoje, eu vi um verso em persa, alguém me mandou uma mensagem em persa com poesias muito bonitas, e tinha um verso, uma linha, que assim, era tão... me captou tanto, pelo momento que o Irã está passando, a Pérsia está passando, e vários outros lugares. Então, esse verso dizia o seguinte: se um ovo quebrar de dentro para fora, abrir de dentro para fora, é sinal de vida. Se quebrar de fora para dentro, é sinal de morte. É muito bonito, é muito simples e muito profundo. Então, um ovo eventualmente tem que ser quebrado. Agora, o que significa vida, o que significa permanência e sobrevivência, é quando o ovo quebra de dentro para fora. E nós temos alguns, só para ilustrar um pouco, eu vou só compartilhar a tela aqui. Então, como que quando o ovo quebra? Esse aqui é o idealizado. Na verdade, fica mais assim. Mas, de qualquer maneira, isso acontece quando aquele ser dentro está pronto, evoluído ao ponto de poder sobreviver fora do ovo, não depender mais daquele ovo. E quando é quebrado de fora, isso sim, isso é um sinal de morte, na verdade, de morte iminente. Por que eu uso esse exemplo? Então, pensando na questão de salvação, ao longo da história nós temos visto, eu acho que um dos exemplos mais, digamos, mais tristes, mais trágicos, são lugares onde rege o fundamentalismo, onde se pensa
que, primeiro, um grupo tem uma ideia muito fixa sobre o que é salvação, como se faz, e parte para impor isso de fora para dentro. Então, um grupo de ações são proibidas e outro grupo são, digamos, exigidas e impostas. E, do mesmo jeito que a analogia do ovo, a imposição de fora não leva a salvação nenhuma, não leva a melhora da vida espiritual de ninguém, de nenhuma sociedade, e pode até ter um efeito contrário. Eu me lembro, eu não vou me prolongar muito, porque essa questão, eu gostaria que tivéssemos uma discussão, mais tempo para a discussão hoje. Eu me lembrei de uma poesia, de uma poetisa afegã. Vocês todos lembram a época dos Talibã, que era uma sociedade muito rígida, e as mulheres eram forçadas a andarem totalmente cobertas. Hoje, em graus diferentes, muitos países ainda vivem assim. Então, falando da imposição de dentro e por fora, algo que tem vitalidade própria e brota de dentro do ser humano, comparado com algo que é imposto de fora. Essa poetisa diz na poema dela para os homens líderes do país, falou que se o pecado, se a tentação vive dentro de ti, por que me cobre eu sendo o objeto do seu desejo? Então, o que a poetisa estava dizendo é se o problema se aquele erro, aquela falha, aquela imperfeição, aquela tendência, inclinação ao pecado é dentro de você, do que adianta cobrir aquele que é o objeto do seu desejo? Então, esse é mais um mito de que forçando por fora se consegue mudança por dentro. Mudança por dentro começa por dentro e depois naturalmente brota e se manifesta por fora. Gente, muito obrigado. Eu espero ter provocado pensamento e agora vamos ter uma discussão sobre essa questão que é histórico, milenar, mas continua sendo muito atual nos nossos dias. Gratidão, querido Dariush. Então, muitas reflexões. Está aberto aos amigos que queiram contribuir ou fazer perguntas, refletir em voz alta. Eu tenho uma questão, enquanto os amigos estão pensando aí. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de sermos provados por Deus. Você disse que desde o momento que a gente nasce até o último suspiro, e quando a gente declara a nossa fé, nós somos provados. Como que é isso? Por que Deus nos prova? Como que isso acontece, né? Não exatamente o que são as provações, né? Mas vamos dizer, esse mecanismo divino de aperfeiçoamento, sei lá, seria isso? Como é que é isso, né? Quando Baha'u'lláh compara algo que por fora é uma calamidade, parece fogo e vingança, e por dentro é luz, aquilo é uma indicação, só para começar, aquilo é uma indicação de que nem tudo é na profundidade, é aquilo que parece na superfície. Então, isso é
assim, de algum modo, é um contraste entre a realidade espiritual, que é aparente na superfície, ou que se vê com os sentidos, e o significado e o peso mais profundo daqueles eventos. Então, eu vou dar um exemplo. Nós podemos ver tudo sob perspectivas diferentes. Nós podemos pensar que alguém parte para uma viagem, aí batem sobre ela, sobre ele, tudo de tempestade, de desastre no caminho, barreiras, atacar por ladrões no meio do caminho, que era muito, muito comum antigamente, e até chegar à viagem. Essa pessoa pode ter 1000 perspectivas diferentes. Se alguém contar como foi a viagem, como foi sua ida, pode começar a falar da tempestade, depois da comida que se perdeu no caminho, depois do ataque, e por aí vai. Ou pode falar, olha, eu comecei aqui, cheguei a tal ponto, continuei, tal, e cheguei ao destino. Esse é o que interessa para mim. Então, a perspectiva, se nossa perspectiva material ou espiritual, faz toda a diferença. A aprovação e o sofrimento é o caminho para o ser humano crescer. Abdu'l-Bahá deixa muito claro, diz que o ser humano só pode se aperfeiçoar, ir se aperfeiçoando através das provações e sofrimento. E ainda mais, diz quanto mais um ser humano sofrer, mais ele progride, mais perfeito ele pode ficar. Perfeito sendo, assim, não absoluto nessa questão, mais excelente pode ficar. Então, primeiro, as provações são um constante, são um fixo, são um fato, essência da nossa existência, da nossa natureza. E é óbvio que a aprovação vai ser à altura da pessoa. Quanto mais uma alma progredir, quanto mais graus de excelência adquirir, ainda dentro desse mundo material, evidentemente, mais difíceis que as provas e as provações e as tribulações vão ficar. Então, em vez de pensar que alguém que é fiel, que tem fé, que sempre foi bom, que foi bem intencionado, e por aí vai, foi generoso, agora está salvo, não, acaba sendo muitas vezes o contrário. Por ter progredido tanto espiritualmente, as provações que vai enfrentar podem ser de mais alto grau também. Vamos comparar a prova na escola, segunda série, a prova de matemática que um aluno da segunda série tem que passar e um aluno da nona série. Não poderiam ser iguais, não teria sentido, não haveria progresso, não haveria movimento. Então, esse é a natureza. Eu gostaria só concluir, eu não sei, Ana Paula, se isso foi satisfatória a resposta ou se não conseguiu, assim, colocar o ponto da maneira que você queria. Eu só queria terminar dizendo o seguinte: a mesma aprovação para pessoas diferentes pode ter sentido e significado diferente. Ou a mesma aprovação para a mesma pessoa, em épocas diferentes da vida, podem ter significados diferentes. As provações não são genéricas. O Guardião fala dos eventos
das calamidades e das dificuldades que ia acontecer no futuro. O futuro chegou, o futuro que ele falava, nós estamos vivendo esse futuro. Ele fala que essas calamidades, provações, têm uma função dupla, que podem ser punitivas ou purificadoras. Ele não fala qual, para quem, para qual nação, mas existem essas duas funções. Então é evidente que se alguém, se uma pessoa, se uma nação, se um grupo cultural, se uma etnia, se viveu mais longe dos princípios espirituais, essas tribulações vão ser mais punitivas do que uma pessoa, ou um grupo, ou uma nação que viveu uma vida mais de acordo com os preceitos divinos, preceitos universais. Para o segundo grupo, seria mais purificação, seria mais purificadora. Então, nós vemos que a mesma aprovação por fora, por dentro, pode ser muito diferente para mim, para ele, para ela, ou em épocas diferentes, pode ter significado diferente. E requer muita introspecção, muita reflexão diária da nossa parte, cada um de nós, para tentar entender o porquê e o timing, a hora das nossas provações. Posso falar uma coisa pequenininha, Ana Paula? Sim, claro, querida, claro. Não, então, para o que você perguntou, por que a pessoa é provada a partir do momento que ela, vamos dizer, aceita uma verdade, eu digo assim, um exemplo bem simples. Vamos dizer, o professor tem centenas ou dezenas de alunos, não é? E trata todos de maneira igual. Mas aquele jovem que se levantar e dizer, professor, a partir de hoje eu quero ser um atleta. Então, como que esse professor vai tratar esse jovem que quer ser atleta? Com certeza vai dar um tratamento especial para ele. Primeiro, querendo saber qual é o potencial dele, quais são as habilidades, os dons dele. E depois, então, elevando cada vez mais. Sabe aquele pulo em altura, que a pessoa vai levantando a fita cada vez mais para cima, para a pessoa pular mais alto? É assim que funciona. Então, esse que pretende ser atleta teve a audácia de se levantar e dizer que quer ser atleta, ele vai passar por, não sei se chama aprovação, ou se chama estímulo, ou se chama... Enfim, Deus é um treinador de atletas. Então, quem tiver a pretensão de querer se tornar um atleta, que se prepare para os exames e os exercícios mais puxados. Acho que assim talvez explica mais simples, de maneira mais simples. Só que nossas Olimpíadas são todos os dias e não é apenas uma vez a cada 4 anos. Olimpíadas contínuas. Exatamente. Assim dá para entender, Ana? Gratidão, claro, dá. E você trouxe uma coisa, Guide, interessante, que é onde entra a escolha, né? Porque no momento da consciência de uma revelação, de uma declaração de que eu quero ser uma atleta, ou eu me declaro seguidor de uma determinada mensagem, tem uma consciência e tem uma escolha, né? E é interessante isso, né? De que é meio que aquela coisa que você está pedindo, né? Existem algumas brincadeiras que a gente fala assim, olha, cuidado quando você fizer orações para aprovações, porque se você está escolhendo essas orações, você está pedindo tribulações, está pedindo,
né, situações que vão fazer a sua purificação, que vão fazer com que você adquira os atributos, as qualidades necessárias para o seu progresso, para a sua evolução, né? Agora, a parte que você coloca, querido Dariush, de que as tribulações podem ser punições, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de olhar para um Deus assim. Eu sempre tendo a pensar que ele vai estar buscando a purificação, mesmo que seja muitas ações erradas, equivocadas, escolhas perversas, mas a ação e pela misericórdia divina vai ser sempre na direção de ajudar aquela alma a se libertar daquele caminho equivocado. Então, para mim, isso é sempre na direção da purificação. E eu tenho muita dificuldade, assim, é uma coisa muito minha. Eu acho que a intenção, mais uma vez, nós tentamos compreender um mundo muito elevado com conceitos limitados desse mundo. Então, talvez por isso que o Guardião, por exemplo, fala de punição e purificação. Talvez a essência das duas não está tão diferente. Talvez aquela punição e misericórdia para justamente salvar a pessoa ou a nação das suas ações ou da sua arrogância, e sabendo que a misericórdia de Deus excede a justiça dele, e sabendo que é um Deus amoroso, então qualquer coisa que nós chamemos de castigo, de punição, a intenção ainda vai ser uma intenção originada pelo amor. Educativa, né? Educativa. O pai castiga o filho, né? Isso, educativa. Sim. Gratidão, queridos. Cris, você gostaria de comentar? Abre o microfone. Estava aqui pensando naquele exemplo que Bahá'u'lláh, ou Abdu'l-Bahá, não sei, que fala que a gente vive dentro de uma caixinha. Quando ele viu os bonecos, depois fecha, Bahá'u'lláh, e ele fala que tudo isso, aquilo acabou. Então, eu fico pensando, se a gente está dentro de uma caixinha, eu tenho um script, e esse script, daqui a pouco, a caixinha fecha, eu vivenciei um script que já foi enviado por Deus. Ou não? É a minha questão. Eu acho que é tempo para uma próxima quinta-feira, né? Está um pouquinho fora do tema que está se mas aí entra aprovação, entra tanta assim, sofrimento, entra tanta coisa nessa caixinha que eu quero entender. Então, porque você está colocando assim, vamos dizer, o destino em contraposição ao livre-arbítrio. Então, esse é um outro tema, que realmente poderíamos falar outro dia. Né? Agradeço, porque isso é uma questão que sempre me perturba. Eu posso só fazer um comentário muito, muito enxuto. Eu acho que a questão eu penso assim, pensamento simplista, mais uma vez, um servo tentando entender o infinito. Mas eu não vejo como um Deus justo colocaria castigo e recompensa sem ter sem ter algum controle nas nossas mãos, no livre-arbítrio, porque se tudo fosse predestinado e predefinido, um Deus justo não colocaria nem castigo nem recompensa. Então, agora, o mistério é onde na vida que a nossa vontade termina e a vontade de Deus começa. Isso sim, isso é um grande mistério e
eu acho que um dos maiores mistérios da criação é essa distinção. Muito Obrigada. bom. Eu também, um pouco fora do tema, há sempre uma coisa que me perturba. Várias vezes, em várias situações, Allah, Abdu'l-Bahá, Jesus, todos falam no temor a Deus. Que devemos temer a Deus. Eu não consigo entender isso de maneira nenhuma. Sim, Esse é outro tema. É outro tema também muito fascinante, que acho que a gente pode colocar para refletir em outro momento. Muito bom. 2 temas que eu quero saber mais. É ótimo que a gente termine esses encontros com a sede aguçada por Para mais, saber mais. por mais Não, temas. Isso sempre me perturbou, porque se eu temo Deus, eu não o amo. Tenho medo dele. Eu não consigo amar algo de quem eu tenha medo. Sim. Eu tenho medo é de mim, porque eu sei que Deus é bom e justo. Eu tenho medo de não estar à altura do que ele exige de mim. Não é dele. Mas Não é dele. é isso mesmo. A gente tem que ter medo de não ser digno do amor de Deus. É isso. Quer dizer, numa palavra, mas aí tem que conversar mais. Obrigada, Darius. Muito Eu bom. que agradeço. Bom, queridos amigos, gratidão pela presença de todos vocês, em especial querido Darius, que toda quinta-feira Até o próximo. nos provoca com reflexões maravilhosas, e até a próxima quinta-feira, até o próximo encontro, até amanhã no Ponto de Luz. Uma boa noite para todos. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.